Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal, você já sabe, mas tem gente que está clicando agora, não me conhece. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais informações do nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal se você não estiver inscrito. Toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, que ressaca, hein, maluco? Que ressaca, cara. Sextou de uma maneira não tão legal. Aliás, horrorosa, né? Sextou de uma maneira horrorosa. Péssimo jogo do time do Vasco ontem contra o Atlético. Cara, Atlético. E aí o Atlético cheio de jogadores que nem participaram da semifinal do Campeonato Mineiro. Era um misto do Atlético que ganhou do Vasco 2-0, 2 gols do Sassá. Preocupa, hein? Preocupa, né? A gente sabe que precisava, né? A gente já sabia que precisava de pelo menos aí 3 reforços, vamos falar assim. Falava de 3 a 5, mas precisava de 3 reforços, né? O Vasco é um time muito jovem, contratou muito jogador jovem e já tem um monte de jovem lá da base, né? Precisava de 3 pecinhas experientes, né, cara? Jogador de uns 30 anos, tá bom, 30 anos, um camisa 5, um camisa 10 e um atacante. 3 jogadores experientes, né? Para mesclar com essa equipe jovem. Tá um elenco desequilibrado. E jogar uma Série A com um elenco desequilibrado, maluco? Ah, não, irmão. Pode ver, as contratações lá atrás foram boas, né? Pegaram 2 goleiros, a gente até questionava, pô, pra que 2 goleiros? Já trouxe o Ivan, goleiro de seleção. Eu, particularmente, sempre quis o Ivan no Vasco, desde a época da Ponte Preta. Muito bom goleiro, eu queria, irmão. Quando contratou, eu falei, pô, contratação top do Vasco, o Ivan. O Ivan nem joga, trouxeram outro goleiro, 28 anos, Léo Jardim. Teve pouco tempo num time grande aqui no Brasil, estava na reserva do Lille lá na França. Ontem mostrou mais uma vez assim, goleiro que não faz defesa difícil, né? O Ivan é goleiro que a gente fala, pô, ele vai fazer defesa difícil, aquela defesa quase impossível ele vai chegar, mas os caras estão preferindo botar o Léo Jardim titular. Beleza, contrataram 2 goleiros, tá? Falando das contratações, trouxeram 2 goleiros, beleza, 2 laterais direito, Pumita, Bigode, mas o Pumita falhou alguns lances defensivos. Cara, o Pumita é líder em desarmes no Campeonato Carioca, tá? Jogador super competitivo, jogador de seleção uruguaia. Foi boa contratação do Vasco, é um jogador competitivo, repito, tá? Boa contratação. E o reserva dele, que é o Paulo Henrique, que jogou ontem, jogador com passagem pelo Juventude, Atlético Mineiro, ontem mostrou um bom futebol, tá? Mostrou que quando o Pumita não puder jogar, a gente tá bem servido ali na lateral direita. Aí você vai para a lateral esquerda, e isso falando do elenco todo, tá? Falei dos goleiros, beleza, lateral direito, beleza. Lateral esquerdo, Piton, para mim, a segunda melhor contratação do Vasco nessa temporada, chegou muito bem. E o Paulo Vitor, que tem sido, né, o reserva de imediato dele, tem entrado bem. Lembrando que a gente ainda tem o Riquelme, tá? Riquelme já voltou a treinar sozinho, e daqui a pouquinho já vai estar treinando com o grupo, vai ser mais uma opção para a reserva aí da lateral esquerda, e não só nessa reserva de lateral esquerda, o Riquelme também pode jogar de atacante pela esquerda, né? Atacante pelo lado. Paulo Vitor tem contrato até junho, não sei se o Vasco vai querer renovar com ele, já que ele está bem, ou se vai contar com o Riquelme, vai contar com a volta do Riquelme. Então, ó, lateral esquerda, beleza, vamos para a zaga. Léo, melhor contratação do Vasco, zagueiro, muito bem. Do lado dele, Capasso. Capasso, a gente já viu, né? Fez poucas partidas, sabe que ele vai ajudar, tá? Mas sabe que ele também está num período de adaptação, tá? Mas serve para jogar um Campeonato Brasileiro, ó, acredito no potencial dele. Teve algumas falhas no Clássico
contra o Flamengo, mas eu acredito sim que foi boa contratação, porque é um zagueiro que joga firme. E aí, cara, ó, 2 zagueiros, tá? E aí reserva, Robson, horroroso, tá? As partidas que o Robson fez mostrou que foi horroroso. Contratação, ó, essa, esquece! Essa não foi uma contratação que deu certo. Miranda é inseguro. A gente sabe que o Miranda não dá também zagueiro inseguro. E aí, ó, entra a questão do Anderson Conceição. O Anderson Conceição vai fazer falta nesse elenco do Vasco para transformar a zaga também, né, numa questão competitiva, né? Porque tem o Léo, tem o Capasso, e aí quando um dos dois não puder jogar, quem vai entrar? Miranda? Inseguro? Vai entrar o Robson? Que a gente já viu que não vai dar caldo. Então, ó, lamento muito a saída do Anderson Conceição, tá? Mas beleza, tem 2 zagueiros. Vamos para o meio de campo. Meio de campo, ali de volante, camisa 5, tem o Rodrigo. Né? O Rodrigo tá muito bem na marcação, mas é um garoto, vai oscilar, vai jogar algumas partidas, ele vai mal. É normal do moleque. É normal do jogador que está começando a carreira. Inclusive, comete algumas falhas de passe, igual cometeu contra o Fluminense, aquele golaço do Cano. Ele dá muito passe perto do adversário, muita jogada arriscada. Vai acontecer de falhar. O Rodrigo tá bem no desarme, mas ele tem um tempo para amadurecer. Normal. O Vasco precisava de contratar um camisa 5. A gente falou tanto nisso, né? O camisa 5 que eles contrataram, o De Luca, não deu certo. O De Luca não deu certo, tá machucado, já operou. Precisava contratar antes do Campeonato Brasileiro começar um 5 experiente, né, cara? Deixaram pra lá, né? Vamos seguir aí. Meio de campo, Jair. Jair é excelente contratação, mas não tá bem. Não tá bem por quê? Porque o meio de campo não funciona. A gente já viu que Andrei Santos e Jair, esquece, não dá certo. O Andrei voltou pro Rio pra passear, irmão. Tá com a cabeça longe. Foi péssimo pro Vasco trazer o Andrei de volta. Tá com a cabeça lá no Chelsea, tá? Tá com a cabeça lá fora. Péssimo, tem que tirar esse moleque do time, tem que botar esse moleque na reserva e não entrar mais. Esperar chegar julho, ó, ele ir embora. Tomara que chegue logo esse Mundial Sub-20 e ele vaze. Ele tá atrapalhando. Tá? Atrapalha inclusive o futebol do Jair. No Atlético Mineiro, o Jair jogava numa linha de 2 volantes, cara. E tinham 3 meias armando, tá? 3 meias armando. O Vasco tá jogando como ontem, Atlético, não é nem Atlético, jogou contra o Atlético com 3 volantes no meio de campo e nenhum armador, irmão, porque não tem meia. A gente sabia que precisava de um camisa 10, um cara para armar jogo ali. O Nenê tá aposentando. E aí, não contrataram, deixaram para lá. Estão começando o Campeonato Brasileiro sem o camisa 5 experiente, sem o camisa 10 experiente. Estão indo pro risco. Estão pagando para ver. Vai ficar de abril até junho. Até julho, melhor dizendo, quando a janela abrir de novo. Estão indo para o risco. Faltava o camisa 5, faltava o camisa 10. 2 peças importantes no meio de campo, cara. Meio de campo é o motor do time. O Vasco está com meio de campo horroroso, não funciona. E o treinador, que é o Maurício Barbieri, tá? Que começou muito bem, variando estilo de jogo, ele não está conseguindo extrair o melhor de cada jogador, tá? Ele montou um esquema tático e o jogador que tá tendo que se encaixar no esquema tático, tá? Tá perdendo o futebol do Jair, cara. Culpa do treinador, irmão. Tem que aproveitar onde que o Jair ia bem no Atlético Mineiro, jogando um pouquinho mais atrás. Então bota o cara na posição dele. Tira o André do time. Pô, o treinador tem que enxergar isso. Não sou só eu, não, irmão. O cara tá ganhando pra isso lá, parceiro. O cara tem que enxergar isso. E aí, seguindo as contratações. Alex Teixeira tá muito bem, voltou com o futebol dele, tá? De um lado. Peck é garoto, esforçado pra caramba, mas é garoto. O Vasco contratou outro garoto pra disputar a vaga com o Peck, que é o Orediano, que, ó, não tô levando fé nesse moleque, irmão. Não tô levando. E você não leva fé nele nem se você olhar os números dele lá no Vélez. Nada demais, maluco. Ó, suspeito que o Vasco contratou mais um Carlito Palácios. Tá? E a contratação do Pedro Raul, que é muito bom jogador, ele tá sentindo a pressão. Perdeu muito gol na semifinal contra o Flamengo. Muito torcedor do Vasco caiu matando nele. Ele tá sentindo a pressão. Tá? O Vasco, ao invés de trazer um cara
né? Para ser realmente uma sombra para ele, trouxe outro garoto do Santos, cara. A gente vai pro Brasileiro. O Vasco vai começar o Campeonato Brasileiro com o time todo, ó, instável, irmão. Poderiam ter consertado isso, poderiam ter trazido, igual eu falei, 3 jogadores experientes, tá? Um camisa 5, um camisa 10 e um atacante. Um volante, um meia e um atacante. E aí a gente ficava mais tranquilo para começar esse Campeonato Brasileiro. Mas não, estão pagando para ver. Galera, tá pagando para ver. Com relação ao Nenê, tá? Ontem o Nenê nem relacionado foi, porque o Vasco já não quer contar mais com o Nenê, tá? O Nenê não tem intensidade, o futebol do Nenê não tem intensidade para uma nova Série B, tá? O Nenê precisa entender... Série A, desculpa, né? Série A. Ele não tem... O futebol do Nenê não tem intensidade para uma Série A, tá? Embora, tá? Tem a notícia agora de que outros clubes, outros com S, tá? Outros clubes da Série A sondaram o Nenê. Estão tentando contratar o Nenê. Vamos ver se o Nenê vai insistir na carreira, né? Ou se ele vai aceitar a aposentadoria e assumir um cargo aí de dirigente do Vasco. Parceiro, queria que você comentasse sobre essa questão do desequilíbrio no elenco do Vasco, tá? Se você concorda com o que eu falei, tá? Que tá faltando essas 3 peças e o pessoal tá pagando para ver. Comenta aqui, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!